continuidade ao nosso bate-papo, nosso café com amigos aqui no Júlio Verde. Hoje a gente vai receber Alexandre Fernandes, que ele é otorrino, especialista em laringe. E a gente vai conversar sobre câncer de laringe. Que é um dos alvos do nosso Júlio Verde, né? Então, E aí a gente divide e compartilha esses casos aí de laringe, porque esses pacientes chegam tanto para a cabeça e pescoço, mas eu diria que mais ainda para o otorrino por conta dos sintomas. Conta aí para gente esses sinais e sintomas, como é que eles chegam para vocês, o que, que serve de alerta para todo mundo. obrigado pelo convite de estar aqui compartilhando com vocês Seja essa bem-vindo. conversa, esse bate-papo. Na verdade, a gente termina realmente recebendo muito desses pacientes, talvez pela precocidade dos sintomas na laringe, principalmente no câncer das pregas vocais, né, do câncer glótico, da rouquidão, que é o sintoma mais relevante, que dá com mais precocidade, e associam diretamente a rouquidão à avaliação do otorrino-laringologista, também com arsenal de diagnóstico que a gente pode ter em consultório, isso facilita também. Mas a gente chama atenção para a rouquidão, principalmente aquela rouquidão que demora por mais de 15 dias, né? Essa daí precisa realmente ser avaliada, ele chega no consultório lá do otorrino e a gente vai fazer os exames diagnósticos para conseguir o diagnóstico mais precoce possível, que é fundamental nesses casos. Além da disfonia, né, que é a rouquidão, que a gente propriamente chama, outros sintomas podem chamar a atenção do câncer de laringe, né? Notadamente dor a deglutir, dificuldade para deglutir, eles reclamam também. A gente pode ter, em casos mais avançados também, dificuldade para respirar, que é o que a gente chama de dispneia. O próprio pigarro constante também é um sintoma comum, porque a gente tem que lembrar que hoje esses sintomas, ao aparecer e ficar durando por mais de 2 semanas, eles precisam e podem ser diagnosticados precocemente. E eu acho que essa campanha, como o Júlio Verde, como a campanha da Voz, que a gente normalmente executa no mês de abril, tem chamado a atenção e alertado a população para procurar mais precoce. E eu acho que ainda o acesso, até pelo número de profissionais, o acesso ao otorrino termina sendo mais fácil do que o acesso ao cirurgião de cabeça e pescoço. E aí a gente termina sendo porta de entrada e sendo uma especialidade comum para dar esse diagnóstico precoce e compartilhar isso com vocês aí da cabeça e pescoço. E o que é que vocês fazem de exame para a gente descobrir ou para a gente investigar essa rouquidão, que é uma queixa super comum que aparece no consultório? O exame padrão ouro é a videolaringoscopia, né? Esse exame permite a visualização da laringe, da região das pregas vocais. A gente tem 2 maneiras de abordar praticamente a visualização, o exame diagnóstico da laringe, que é através da videolaringoscopia rígida, que a gente chama de telelaringoscopia, faz pela boca, né? O paciente lá fica sentado, a gente segura a língua do paciente e faz o exame sobre a língua, e a nasofibroscopia, que a gente também vai ter visualização da laringe, introduzindo o aparelho flexível pelo nariz, descendo pela faringe até alcançar a região das cordas vocais. Notadamente são esses 2 exames assim que a gente abre mão de maneira mais imediata. A gente tem alguns artifícios para os casos de rouquidão assim que gera alguma dúvida. A gente pode estar diante de uma lesão que parece ser uma lesão benigna, não tem uma evolução tão prolongada ainda, mas a gente termina tendo suspeita de malignidade porque esse paciente é um tabagista de longa data, porque a gente viu uma lesão branca na prega vocal e pode ser uma lesão pré-maligna. Então a gente usa de alguns artifícios a mais na laringoscopia, como é o caso da estroboscopia, que é a laringo com efeito estroboscópico ali de luz, que também dá algumas nuances diagnósticas e a gente pode fazer um diagnóstico diferencial, aumentando a sensibilidade para a suspeita dos casos de malignidade, né? De uma maneira mais simples, eu costumo pontuar para os pacientes que têm determinadas doenças em determinados locais que elas são mais lógicas, mais intuitivas. Então, por exemplo, a gente falou de lesão de boca.
você abre a boca, vê no espelho e consegue detectar. Quando a gente fala essa parte, né, de faringe, laringe, a gente entra em sintomas, que são sintomas que se confundem com sintomas em momentos de gripe, alguma coisa assim. Até Sim. refluxo mesmo, né? Isso, e Tá aí na moda refluxo são e sintomas que você vai levando de maneira arrastada, porque, eu tenho refluxo, eu tenho rinite, eu tenho sinusite. E Mascara, vai, né? E os sintomas que. e aí eu acho que o exame, ele arremata isso aí, né? A laringoscopia, que, na verdade, quando a gente fala de laringe, a gente chama aqui popularmente de caixa da voz. A gente não tem como ver isso a olho nu. Então, o único jeito, de fato, de examinar, e a melhor maneira é com o otorrino, com esses exames que ele falou. Justo porque esses exames, os sintomas da laringe, eles vêm arrastados e a gente não consegue fazer essa diferença, né? Isso. Por ser um órgão que fica escondidinho, né? A gente não Uhum. tem inspeção direta, como é o da cavidade oral. Isso. Né? Isso deixa ali, gera uma dificuldadezinha a mais de diagnóstico. Mas o exame em si, que a gente faz lá em consultório mesmo, é um exame prático, né? Um exame indolor, rápido. um exame rápido, um exame e também um exame muito resolutivo, na sua grande maioria das vezes. Então, isso termina dando condições de a gente não ter dificuldade em executar. Assim, na própria consulta, vai lá. E se eu não tenho inspeção visual direta, eu consigo fazer a inspeção através da videolaringoscopia, e isso realmente facilita. Existem essas várias outros sintomas de doenças inflamatórias que coincidem com a queixa comum a queixa do câncer de laringe, né? Afinal de contas, nem toda rouquidão. rouquidão é câncer, câncer. né? Nem toda rouquidão é câncer, mas também nem toda rouquidão é doença benigna. Perfeito. Né? E aí isso tem que ser lembrado, tem E que chamar a falando atenção. nisso, vou falar do campeão por aí, que todo mundo que a gente encontra por aí tem um... Não sei se a gente... Como é que fala aquele remedinho que fica espirrando no nariz? Um Sorine. O Sorine da vida. O pessoal Sim. vive com o nariz obstruído, que é um sintoma crônico aí. Tem gente que tem já de estimação esse Sorine, nasal, o descongestionante nasal. É. E aí, tudo é rinite, sinusite, isso pode ser um sinal de Então, alerta. Vamos falar já da que obstrução a gente nasal. falando aqui de Júlio Verde sobre, né, a prevenção dos cânceres da cabeça e pescoço, Perfeito. vale a pena citar isso também. Apesar da prevalência do câncer de laringe Ser muito maior e ser algo que chama a atenção, por sinal, por anos era o câncer de cabeça e pescoço mais comum, mas isso tem perdido espaço, né, para o câncer de orofaringe, câncer de boca. Pelo aumento do HPV. Por aumento do HPV, exato. E a da laringe também se celebra, porque de qualquer forma houve uma certa redução do tabagismo, né, nas últimas décadas em relação ao passado. Né? Mas agora a gente vive uma certa inversão, porque o tabagismo tradicional diminuiu e o eletrônico vem em ascensão. E a gente não sabe no que vai dar, né? Infelizmente a gente tinha muita campanha, né, contra o tabagismo, e isso vinha na sociedade muito enraizado da gente realmente evitar, e agora a inversão foi total. Isso é uma verdade. Mas vamos voltar para a nossa obstrução nasal. Mas voltando à obstrução nasal, né, vale aquela máxima da gente dizer que nem todo nariz entupido, nem toda obstrução nasal ela é sinusite. Ela é rinite ou sinusite, né? Existem tumores nasais também, além dos tumores benignos, que é mais comum, Sim. Mas existem os tumores nasais, os tumores de seios da face, que são tumores até agressivos e tem que ser lembrado naquelas sinusites incuráveis, né, principalmente, com obstrução nasal que progride, mas exato, só anda para frente, né? Não tem regressão da queixa da obstrução nasal. Ela é de mal a pior sempre, vai aumentando. Pode vir com sangramento nasal associado. E uma coisa que chama a atenção é a sinusite que só aumenta e que tem dor mantida, né? Uma dor que está sempre frequente, assim, dor na face e tudo mais. Então tem que ser lembrado dessa possibilidade. Esses exames diagnósticos que a gente comentou a respeito da anastofibroscopia, é um exame que auxilia bastante nesse diagnóstico, na visualização primária dessas lesões. A gente vai lá, faz o exame por vídeo, examina dentro da cavidade nasal do paciente, vê aquela massa tumoral, e aí isso já tem que ser desconfiado. Isso pode ser unilateral, cometer um lado só do nariz, mas pode estar também cometendo os dois lados. Né?
E nem toda obstrução nasal é. E essa aí tem um fator interessante, já que você tocou no assunto dos descongestionantes nasais. Sim. Não vai servir. Você vai botar o descongestionante nasal, seja o sorino, né, o soro, né? E essa obstrução não vai ser aliviada, né? Esse já é um fato que... Do ponto de vista de hábitos de vida, de uma maneira geral, assim, tem algumas coisas que são óbvias, né? Com relação ao cigarro ser um fator de risco muito forte, a gente comentou aqui do HPV também, cigarro e álcool quando associados também. Mas tem algumas outras coisas, né? A gente sabe que, por exemplo, um refluxo a longo prazo também vai agredindo a mucosa ali. Tem alguma coisa com relação a hábitos de vida de uma maneira geral que você tem muito cuidado em bater na tecla, assim, ou Para Câncer de do ponto- o laringe. câncer de laringe, sim. do ponto de vista geral. Na verdade, a gente sempre chama muita atenção. A gente sabe que essa associação do cigarro com a bebida alcoólica, com álcool, potencializa, né, 40 vezes mais a chance de você desenvolver câncer de laringe. Isso é muito relevante. O refluxo, que a Ana Karina citou ali no começo, dá sintomas crônicos também, é um fator hoje considerado ali com sua importância maior, dado a inflamação crônica, né, dessa mucosa, fica constantemente inflamada. Realmente, assim, os hábitos de vida saudáveis, eles vão, como em todo... Vão ajudar em tudo, né? Toda a oncologia, né? Eles vão tornar essa condição de você desenvolver ou prevenir o câncer de uma forma mais presente. Mas eu acho que para câncer de laringe, cigarro e bebida alcoólica é quem vai te chamar a atenção. Controlar as comorbidades, sim. Acho que o paciente que está com refluxo, ele não tem que só tolerar o refluxo, assim. Não é porque é uma doença benigna que vai poder se manter arrastada aí com sintomas. Né? Tem que tratar, porque se ela de fato evoluir para uma lesão tumoral, ela foi fator de risco para isso e a gente tem que intervir. Então a gente previne. Não sei se vê alguma coisa assim à sua cabeça, já que você torna... Com relação a orientações gerais mesmo, da parte do otorrino, né? Porque a gente... rapidinho, o cabelo para não ficar na lapela, para não ficar chiando. Voltando. Tranquilo. Que a pessoa tem que botar os cabelos para frente, né? Aí tem que botar metade para frente. Mas acho que é isso, assim, tem que manter hidratação constante. Eu trabalho, né, muito mais com as lesões benignas da laringe, sem as alterações a gente benignas. da cabeça e pescoço, a gente tem essa visão muito oncológica, né? A nossa visão funcional, ela é um pouco mais restrita. Então, a gente tem sempre esse foco no cigarro e no álcool, né? E aí, quando cai muito para essa parte de refluxo, a gente entende como fator de risco, mas a gente já não tem esse costume de acompanhar os pacientes. Então, são pacientes que acabam indo para vocês, por exemplo, entendeu? E se a gente fosse tentar prevenir ou controlar melhor, aí são medidas comportamentais mesmo, para refluxo de um modo geral, né? Evitar comidas muito ácidas, evitar café, evitar chocolate, evitar comidas com muito tempero, com muito condimento. É nessa hora que eu digo que eu não tenho refluxo. Nunca tive refluxo, entendeu? Não deitar logo após as refeições, evitar líquido na hora das refeições. Isso vai ser uma forma da gente fazer um controle não medicamentoso do refluxo, né? Diminuir os sintomas dele, diminuir a intensidade do refluxo, consequentemente agredir menos a laringe, né? Que é o órgão-alvo que a gente está comentando. Voltando a falar de laringe, que a gente terminou pulando para obstrução por conta da sinusite, eu acho importante a gente lembrar que do diagnóstico precoce, né? Porque eu acho que Júlio Verde não é só diagnóstico, é diagnóstico precoce. A gente tem que diagnosticar cedo para que as consequências não venham. Do mesmo jeito do câncer de boca, o câncer de laringe, quando o diagnóstico é precoce, feito pelo otorrino, muitas vezes o otorrino mesmo consegue resolver. Principalmente quem é especialista em laringe. Ele vai fazer uma cirurgia muito menor do que se a gente esperar o tumor chegar no estágio que vá precisar de cirurgião de cabeça e pescoço. O cirurgião de cabeça e pescoço nunca é tão, digamos assim, econômico, né? Não é que a gente não pode ser econômico muitas vezes durante uma cirurgia de câncer, porque já chega pra gente no estágio mais avançado. Então, a gente tem que tratar o câncer como ele merece, né? Então, a gente precisa realmente dar a chance do paciente ficar curado.
E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da importância que é esse diagnóstico e o que é que você pode fazer como otorrino para tratar câncer de laringe. Então, o câncer de laringe é o seguinte, a gente vê, diagnostica, vê aquela lesão suspeita, eu vou levar para biópsia. Aí já entra o primeiro ponto, a gente não consegue fazer uma biópsia comum, o paciente lá, acordadinho, bacaninho, quando eu tenho um tumor glótico ali, pelo menos, né? Um tumor de prega vocal, que é o mais comum deles. Então eu vou botar esse paciente na sala, vou anestesiar esse paciente para ter acesso à laringe e fazer a sua biópsia. Fiz a biópsia, se for uma lesão realmente muito suspeita e que eu vejo que naquela abordagem, que a gente chama de laringoscopia de suspensão, eu consigo fazer a ressecção obedecendo lá os limites, com margens livres, bases livres, e eu consigo fazer uma ressecção, a gente chama endoscópica ali no local, a gente vai fazer a biópsia, vai ter esse resultado ali de imediato e já faz. Se não, a gente vai fazer a parafina, vai ter o diagnóstico dias depois e vai reabordar. O que eu acho que é a grande diferença é que a gente consegue realmente fazer cirurgias mais enxutas porque a gente pega lesões mais iniciais, de fato. Eu não consigo fazer uma cirurgia menor num paciente com tumor maior. A gente vai ter que ser mais agressivo e a gente pede ajuda aos universitários. Nesse caso, na cirurgia que o otorrino consegue fazer, realmente a gente poupa, a gente não vai dar a primeira preocupação ser a preservação de qualidade de voz. Mas a gente vai fazer cirurgias que vai permitir que o paciente ainda proporcione uma qualidade vocal, de se comunicar bem, né, através da fala. Mas são cirurgias endoscópicas que a gente não faz cirurgias abertas, nesse caso lá. Então, eu não preciso abrir o pescoço do paciente, né, tirar lá parte, metade, a laringe inteira e por aí vai. Fazer uma tráquea. Metade dela, exatamente. E, por vezes, até precisa pacientes retracostomados, mas muitas vezes não, né? A gente vai lá, consegue fazer uma ressecção de uma prega vocal inteira, se precisar ir até os limites mais laterais, até a muscular, chegar até a cartilagem, você consegue tirar de forma endoscópica aquele tumor lá, preservando todos os cuidados, o regramento oncológico que deve ser feito e proporcionar cura ao paciente. Acho que o que muda basicamente é a possibilidade de pegar o câncer, o tumor, num estágio precoce. Essa é a grande diferença. Como aparece normalmente até para a gente antes de ir para vocês, por esse motivo que a gente falou aqui no começo da nossa conversa, isso é uma possibilidade real. Vai se manter controle, os resultados são muito bons, porque a chance de cura desse tumor de prega vocal no estágio inicial é muito alta. Então a gente proporciona, seja por cirurgia endoscópica, se as cirurgias preservam mais, ou mesmo por outras alternativas terapêuticas, como a própria radioterapia, a gente proporciona a chance real de cura para esses pacientes diagnosticados precocemente. Eu acho que esse é o grande gancho do Júlio Verde para a gente, né? A gente ter essa detecção precoce para poder tentar ser econômico, né? Como você tinha falado, nós não somos econômicos porque, na verdade, quando chega para uma proposta cirúrgica maior, a proposta normalmente é retirar o órgão, né? Para poder resolver um problema que já está grande. Sim. Quando o problema está menor, a gente consegue fazer uma preservação desse órgão mesmo, né? Seja com uma cirurgia menor ou com a radioterapia, algum tipo de tratamento que preserve e facilita muito, né? Acho que você melhora não só a chance de cura do paciente, como a qualidade de vida dele, né? Exato. Acho que faz uma diferença muito grande. Acho que esse toda a facilidade ali para preservar também, como eu falei, a capacidade verbal do paciente, o paciente conseguir falar ali depois, preservando voz, mas também facilitar a parte para não ter disfagia, etc e tal, né? A gente consegue otimizar bastante esse paciente. A gente sabe que as cirurgias maiores da laringe tem um pós que precisa de toda uma dedicação, de uma equipe multiprofissional para reabilitar esse paciente. E eu acho muito importante isso que você está dizendo em relação à cirurgia endoscópica, feita pelo otorrino, enfim, porque
às vezes quando você compara em relação a resultados oncológicos, os pacientes com neoplasia mais precoce, eles têm o mesmo benefício, teoricamente, da cirurgia e a radioterapia, tumores precoces. Só que os efeitos colaterais da radioterapia são muito piores. Então, se o paciente tem acesso a alguém que consiga, do ponto de vista oncológico, tirar aquela lesão dele, e ele só vai precisar da cirurgia, vai ficar com a qualidade de voz ok, vai ficar sem a doença, vai conseguir fazer um segmento, não vai ter disfagia e não vai ter as sequelas da radioterapia, eu acho que faz muita, muita diferença na qualidade de vida desse paciente. Sim. Demais. Não, sem dúvida. Eu acho que o resultado final é o mesmo e assim, ganho, né? o ganho no pós-operatório imediato, né? E ainda tem outra porém, assim, que se houver uma Recidiva tem a rádio recidiva, guardada, você né? tem um resgate lá para fazer a rádio posterior, E né? tem um resgate do cirurgião de cabeça e pescoço. Também, Vamos puxar a sardinha para o meu lado, né? É justo, é justo. também, né? É justo. Isso é uma possibilidade, mas assim, eu acho que isso, tanto vocês como a gente, assim, eu fico extremamente chateado se a gente pega um paciente e essa evolução do paciente tinha tudo para você tratar ele precocemente, ele desaparece, volta, você deixou de fazer uma cirurgia mais restrita, ali, mais econômica, Sim. mais compartimentalizada, para depois esse paciente ter que fazer uma laringectomia, ficar com a tráqueo definitivamente e por aí vai. Isso o médico lá, o cirurgião cabeça e pescoço faz, mas isso chateia a gente Mas também, a gente não né? quer, né? Porque a gente sabe que podia ter um resultado melhor. Muda muito a qualidade de vida do paciente, né? É porque a laringe, em específico, ela tem essa peculiaridade que eu falei. Você não está vendo. Então, enquanto você está só rouco, você está só rouco. Isso não te impede de fazer nada no seu dia a dia. Isso não compromete muito o seu dia a dia, né? E aí, quando você começa a ter sintomas piores, a gente já sabe que essa lesão já está grande o suficiente, pegando outras estruturas que justifiquem esses outros sintomas. Então, ele já não tem uma lesão pequena mais. Quando do rouco vai para falta de ar, Já sabe que está maior. Quando do rouco vai para falta de ar e para não estar conseguindo comer, você já sabe que já está pior ainda. E daí, por aí vai, né? É por isso que, no final das contas, essa rouquidão aí que não se explica e que não acaba e que não para, acaba sendo o maior alerta de todos. Otorrino para todo mundo. Nem tanto assim, mas assim. Na verdade, uma rouquidão que não se acaba. Não tem que esperar tanto assim, né? É verdade. São 15 dias, assim. Rouquidão por 15 dias. Passou. Né? Exatamente. E que não tem uma justificativa, né? Porque às vezes é muito lógico, é muito temporal, né? Eu estava gripado e fiquei rouco. Vai melhorar. Esse caso, normalmente, vai melhorar e vai melhorar antes dos 15. Uhum. Então, assim, passou de 15 dias, a rouquidão persiste, aí cabe realmente parar, ir no otorrino ou no cabeça e pescoço e fazer a avaliação. Pode no otorrino. E fazer essa avaliação da laringe e ver o que é que está causando isso lá, né? Principalmente se esse paciente tivesse fatores de risco, né? Que a gente comentou aqui antes. Principalmente com um paciente fumante, esse rouquidão por mais de 15 dias em paciente fumante. O alerta aqui já está piscando, vai dar uma olhada. Tá, a luzinha tá ligada lá, né? Eu fiquei satisfeitíssima. Falamos de tudo que eu tinha anotado aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, porque é disputado, viu? É disputado. Isso é sinal que estamos importantes. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a vocês e parabéns pela iniciativa. Mais uma vez, vamos colaborando aí com o Júlio Verde, que é tão importante para a saúde pública como um todo, destacando dessa vez, aí, mais do que nunca, a prevenção dos cânceres de cabeça e pescoço, notadamente do câncer de laringe, foi o que a gente bateu mais papo aqui. Muito obrigada. Show. Nada.